Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que projetem o texto aqui que nós vamos estar lendo nessa manhã, texto de Romanos, no capítulo 8, verso 12 ao verso 21. O tema da mensagem é: Deus é o nosso Abba, o nosso Pai. Faltou a segunda parte ali? Não, parece que sim, né? Deus é o nosso Abba, vírgula, o nosso Pai. Amém? Nós vamos falar desse Deus que é Pai de todos, que é o Criador dos céus e da terra. E hoje, dia dos pais, pensando e refletindo sobre a palavra que eu poderia trazer nessa manhã, então me veio essa palavra, onde Jesus ele vai declarar que Deus ele é o nosso Pai. E nós vamos ver a respeito desse Abba nessa manhã, amém? O texto nos diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com a grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, eu quero louvar, exaltar e glorificar a Ti, ó Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de, nessa manhã, Deus, poder ministrar a Tua palavra, Pai. Dia esse, Deus, tão especial porque Tu nos deu mais um dia de vida. E um dia que comemoramos o Dia dos Pais, um dia que queremos agradecer a Ti, Deus, por todos os pais. Agradecer, Senhor, porque, Deus, o Senhor, aprove nos trazer a essa vida, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor e agradecer pelos nossos pais. E também nós que somos pais queremos agradecer pelos nossos filhos, ó Deus. Mas nós entendemos que acima do Pai terreno, há o Pai celestial, que é o Senhor, que é o Pai de todos, ó Deus. E todos aqueles que andam em conformidade com o Teu querer, com a Tua vontade, todos aqueles que se permitem, Deus, serem guiados pelo Teu Santo Espírito, esses são filhos do Senhor, ó Deus. E que nessa manhã, ó Pai, nós que aqui estamos, guiados pelo Espírito do Senhor, que o Senhor possa continuar, Deus, nos guiando, e que em particular o Senhor possa me guiar na condução dessa mensagem, da palavra do Senhor, e assim a Tua mensagem, a Tua palavra seja pregada e ministrada nessa manhã, para a honra, glória e louvor do Senhor. Assim eu clamo, eu louvo, exalto, Pai, e Te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará neste lugar, por tudo que o Senhor faz através da vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Somos gratos a Ti, ó nosso Pai grandioso e maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, assim eu peço e agradeço a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Como nós lemos ali, nós vimos esse versículo que nós lemos, alguns versículos. Nós vamos ver que em determinado momento, ele vai usar o termo
da palavra Abba, que em aramaico significa pai, né? E era a palavra que Jesus ele empregava quando ele se referia ao Pai Celestial. Todas as vezes que Jesus ele ia falar do Pai Celestial, ele então pronunciava a palavra Abba, que significava então essa comunhão e essa direção do nosso Pai Celestial. E a combinação dessa palavra aramaica, Abba, com a palavra grega, que significa pai, ou no grego pater, expressa uma grande intimidade. Então essa palavra ela vem expressar essa intimidade, a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante aos quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus, como diz aqui em Romanos 8, né, no verso 15, mais especificamente, que diz: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito Santo sobre a nossa vida, esse Espírito que veio sobre nós para nos direcionar, para nos mostrar um caminho, para nos fazer agora filhos do Pai, como co-herdeiros com Cristo Jesus, porque agora quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos recebendo o Espírito de Deus sobre a nossa vida, e aí nós somos filhos de Deus, nós passamos a sermos filhos de Deus e não mais criaturas de Deus, porque nós fomos criados por Deus. Mas quando nós cremos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a sermos filhos de Deus. E através da adoção, nós somos co-herdeiros do reino dos céus, mediante Cristo Jesus. Olha que maravilha! Mediante a Cristo Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus e também vamos ser herdeiros ou co-herdeiros do reino dos céus. Então é por Jesus, é por isso que nós conseguimos agora nos voltarmos ao Pai e termos Ele como o nosso Pai. E Deus nos chamou, Deus nos amou e nos ama tanto, que deu o seu Filho unigênito Jesus. Para quê? Para que através dele nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus também. Porque Deus nos ama, Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser filhos dele também. E isso é maravilhoso. Nós não conseguiríamos nos voltar ao Pai, nós não conseguiríamos sermos filhos de Deus se não fosse através do sacrifício de Cristo Jesus, se não fosse através da morte e ressurreição dele. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos nos voltar a Deus e não seríamos filhos de Deus, mas continuaríamos sendo como criaturas de Deus apenas. Porque Deus criou a todos, mas como a palavra disse, aqueles que são direcionados e são encaminhados pelo Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito Santo sobre a sua vida, esses são filhos de Deus. Vamos ler aqui 1 João, por favor, se puder colocar, 1 João, no capítulo 3, o verso 1 e 2, o que ele vai nos dizer? Ele diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Isso é maravilhoso, a palavra ela está falando que agora nós somos filhos de Deus. E que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, nós vamos ver como Ele é, e nós estaremos com Ele, e nós o veremos face a face. E quem nós veremos como nosso Pai? Nós veremos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que por Ele, por meio dEle, nós passamos a sermos filhos de Deus novamente. É por Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele nos transmite, então, essa confiança de que por Cristo e em Cristo, agora nós somos o Filho de Deus. É o Espírito Santo que nos transmite isso. Porque aqueles que não têm
essa percepção do Espírito Santo, não tem essa presença do Espírito, essa direção do Espírito Santo sobre a sua vida, ele não tem essa percepção de Deus como o seu Pai. E nós temos, e Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai maior, é aquele que está conosco, é aquele que nos direciona, é aquele que cuida, é aquele que está sempre conosco em todos os momentos. E aí, pensando nesse Deus como nosso Pai, nós vamos ver que ele age com algumas características típicas de um pai terreno. De como um pai ele age ou ele deveria agir na vida de um filho, nós vamos ver que Deus ele age da mesma forma, ele age da mesma maneira, trazendo as mesmas características de um pai terreno para com seu filho. E nós vamos ver isso nessa manhã, que Deus, como nosso Pai, o que Ele faz? A primeira coisa que Deus faz, Ele nos ensina, irmãos. É o que um pai deve fazer, é o que? Ensinar. Além de cuidar, primeiramente cuidar, depois Ele ensina. Todo pai, ele precisa ensinar o seu filho, ensinar o caminho que ele deve andar, ensinar a falar, ensinar a comer, né? Ainda, claro que as mães, às vezes muito mais próximas, né? Elas têm essa responsabilidade maior, ou isso já é uma coisa natural, que elas tomam essa responsabilidade, mas nós, como pai, nós temos a incumbência de fazermos o quê? Ensinarmos os nossos filhos, né? A serem pessoas direitas, a serem pessoas que têm um caráter, a ser pessoas que andem num caminho correto, num caminho direito, e Deus também, Ele representa então, e tem essas características, e Ele faz isso nas nossas vidas também. Então, através do Espírito Santo, como diz Romanos 8, no verso 14, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus, e ele nos leva a pensar, falar e agir em conformidade com a sua palavra. Quando um pai ensina um filho, ele vai ensinar várias coisas, né? Como disse aqui, dentre elas, ensina a falar aquilo que deve falar e aquilo que não deve falar. Né? Um filho, quando fala uma palavra que não deveria falar, a gente, não fala isso não pode ser falado. Quando o filho faz alguma coisa que não deveria ser feito, a gente fala o que é com ele? Não faz isso, não é assim. Né? Então, o Espírito Santo, da mesma forma, ele também nos ensina, ele nos mostra o caminho, ele nos dá a direção, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar nessa conduta que o Pai quer que nós venhamos a andar. Então, é o Espírito Santo de Deus, e aí, por isso, a gente precisa ter esse Espírito sobre a nossa vida. A gente precisa clamar ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo esteja na condução, nos ensinando, nos mostrando o caminho da verdade e da vida, para que a gente possa perseverar e a gente possa continuar caminhando, irmãos. Porque sem o Espírito Santo é muito difícil. Sem a condução do nosso Pai para nos ensinar, é muito difícil. E tem muita gente aprendendo muita coisa e com muita gente errado. E com muitas pessoas erradas, e em caminhos errados, e coisas erradas, porque não tem colocado o seu coração na presença do Pai. Porque não tem se dedicado a amar acima de tudo e todas as coisas ao nosso Pai Celestial. Porque quando nós amamos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele, nós vamos fazer aquilo que Ele tem nos ensinado. E a gente precisa conhecer a cada dia mais esse Pai. A gente precisa estar mais perto desse Pai e deixar Ele nos ensinar e Ele nos conduzir, irmãos. A gente só conhece o nosso Pai quando a gente está perto dEle e a gente tem mais intimidade com Ele. Se a gente não estiver perto, a gente não conhece o nosso Pai. E assim também é com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos estar perto dEle, nós precisamos conhecê-lo a cada dia mais, e para conhecer a Ele a gente precisa de relacionamento. Quer conhecer o teu Pai Celestial? Tenha relacionamento com Ele. Não tem como conhecer sem ter relacionamento. Não existe, irmãos. Tem muitas pessoas que sabem sobre o Pai, mas não conhecem o Pai. Tem muitos teólogos que eles sabem sobre este Deus, sobre este Pai, mas eles não conhecem a esse Pai, porque não é estudando, não é apenas lendo que nós vamos conhecer o Pai. Sim, é uma fonte, a palavra é a fonte de conhecimento também, sim, mas o nosso relacionamento é que nos leva num conhecimento profundo desse Deus.
É a nossa oração, é a nossa fala, é a nossa comunicação com Ele, é o nosso relacionamento de ensino, é nós aprendermos sobre Ele e vivermos aquilo que Ele tem nos ensinado. E aí, então, mostra que nós obedecemos Ele e temos a Ele como nosso Pai. Como nosso Pai. Porque aí Ele está nos ensinando. Então, esse ensinamento, ele vem o quê? Ele vem da palavra, ele vem da pregação, ele vem pelas circunstâncias da vida. Muitas coisas acontecem, muitas coisas ocorrem, e Deus, ele nos ensina através dessas circunstâncias que nós vivemos, de coisas que nós passamos. Deus, ele vai nos ensinando e mostrando, olha, eu sou o Pai de vocês, eu quero ensinar vocês, mas vocês precisam abrir o coração para aquilo que eu estou ensinando. É igual filho, eu falo com meus filhos, eu ensino a eles. Agora, se eles vão fazer ou não, aí eu não sei. Mas eu ensino, eu preciso ensinar. Mas se eles vão permanecer no ensino que eu estou transmitindo, eu não sei. Mas eu ensinei, e assim também são conosco, assim é conosco. Porque o Pai Celestial, ele tem nos ensinando, e cabe a nós, querermos ou não, estarmos debaixo da sua instrução e do ensino que ele tem transmitido a nós. Quando eu olho lá para Jonas, né, o livro de Jonas, no capítulo 4, a partir do verso 6, vai falar que Jonas, ele ficou até aborrecido, né, porque ele não queria ir lá pregar e falar aos ninivitas, né, a Nínive, ele não queria fazer isso, e ele ficou aborrecido. Em um determinado momento, ele vai para um local então, e ele começa a ser assolado por aquele sol, e aí o Senhor faz crescer uma aboboreira, não é isso? E aí ele fica ali debaixo coberto, Deus está guardando ele, mas daqui a pouco vem um bichinho, come aquilo tudo, e ele começa a passar aquela aflição de novo, e ele reclama, e ele fala, e ele vai falar que ele estava passando por aquilo ali, que ele não queria ir lá nada, falar para aquele povo, e Deus vai falar e vai ensinar ele algo muito importante, porque Deus vai falar, olha aqui, você tem pena de algo tão pequeno, que foi construído aqui para te proteger. Você está se lamentando sobre isso. Quem dirá um povo que está aí padecendo, um povo que não tem conhecimento, um povo que não sabe o que faz, eu não posso ter misericórdia deles? Deus está mostrando primeiramente, né, e está instruindo a ele que ele precisava ter misericórdia daquele povo que ainda não conhecia a Deus, e que Deus tinha misericórdia, e Deus queria exercer dessa misericórdia. Era ensino, irmãos. E Deus, ele nos ensina várias coisas, e dentre elas, sermos misericordiosos com o nosso próximo e com os outros. É isso que Deus está mostrando, e Ele está tentando ensinar algo a ele, assim como Deus nos ensina todos os dias. Né? E João, o Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo. E Ele nos ensina, irmãos. Ele nos ensina a cada dia. Quando a gente abre a Bíblia para a gente ler e a gente pede, Espírito Santo, me instrua, Ele vai nos instruir. Quando a gente ora e fala, Pai, me ensina, me mostra o caminho, me dá a direção, Ele fala, Ele ensina, Ele mostra. Quando a gente pensa em fazer algo de errado, quando a gente comete algo errado, Ele vem rapidamente e nos adverte. A gente sente essa correção, a gente sente essa voz, a gente percebe essa voz lá no nosso subconsciente falando, olha, não é por aí, não faz isso, vai por aqui, porque é Ele que está nos ensinando, irmãos. Não é a voz da tua consciência só, mas é Deus te falando e te ensinando aquilo que você precisa fazer. E Ele ensina porque Ele é o nosso Abba Pai. Então a primeira coisa, a primeira característica é o quê? Nos ensinar, e Ele tem nos ensinado. Ele nos ensina todo dia, a todo momento. Depois, como Pai também, Ele não só nos ensina, mas Ele nos corrige. Porque o Pai, Ele precisa ensinar, mas Ele também precisa corrigir. Porque não adianta só ensinar e deixa as coisas acontecer. Não, a gente precisa corrigir. E Deus, Ele como Pai, Ele nos corrige também. Então, quando nós estamos no caminho errado ou fazendo algo que não é de sua vontade, Ele nos corrige, irmãos. Como disse, aquela vozinha, vai e fala, e daqui a pouco algo dá diferente, porque é Deus que está nos corrigindo. E a palavra diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama, Ele corrige. E a gente só corrige os nossos filhos,
porque nós amamos a eles. Porque se nós não amássemos, a gente deixaria eles fazerem o que eles querem. A gente deixaria eles andarem por onde eles quisessem andar, a gente deixaria eles solto. Por quê? A gente não ama, porque quando a gente ama, a gente corrige. Então, você jovem, você adolescente, você criança, que teu pai ainda fala contigo, a tua mãe ainda fala contigo, te dá direção, ouça o teu pai, ouça a tua mãe, porque se ele está falando é porque ele te ama e ele quer corrigir o teu caminho para que você não venha sofrer as consequências ruins. E nós também, que já temos uma certa idade, né? Não tenho mais meu pai, mas tenho ainda minha mãe. E tenho pessoas que são igual a minha tia e outros que às vezes falam algumas coisas, me dão os direcionamentos e eu preciso ouvir. Porque a gente precisa ouvir essa correção. E essa correção de Deus, então, na nossa vida, é extremamente importante nós ouvirmos, irmãos. Porque quando nós deixamos de seguir um ensinamento de nossos pais, quando nós não entendemos uma correção e não obedecemos uma correção de nossos pais terrenos, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por coisas que a gente não precisava passar, mas pode ser que a gente depois aprenda e continue. Só que aquele que não aprender dos ensinos do Senhor, aquele que não aceitar a correção de Deus, pode ser que perca a salvação e a vida eterna. E aí é complicado. E como o Pai, Ele tem nos corrigido. E aí, quando a gente olha para a história de Saul, né, e Samuel, a gente vê que a palavra de Deus vai direcionar a Saul ir lá e matar todos os amalequitas. Mas ele faz o quê? Ele não faz como Deus mandou ele fazer. O Senhor dá essa ordem a ele e ele não cumpre a ordem que o Senhor mandou ele cumprir. Ele não fez aquilo que deveria ter feito. Deus falou, vai lá, extermina todo o povo amalequita, extermina tudo. E o que ele faz? Ele vai lá e não faz como Deus mandou. E aí Deus precisa o quê? Corrigir a ele. Porque o Senhor dá essa ordem, ele não cumpre. E aí Deus traz o quê? A correção. Então, quando Deus fala conosco, quando Deus está nos ensinando e a gente está errando, Deus ele vai fazer o quê? Ele vai nos corrigir, irmãos. Ele sempre nos corrige. E aí em 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 22, vai dizer assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, ele nos corrige e espera a obediência. Quando ele nos corrige, ele espera que nós venhamos fazer o quê? Nós venhamos a obedecer. Mas muitas vezes ele nos corrige, em vez da gente obedecer, a gente continua fazendo a coisa errada. A gente continua andando pelo caminho errado. E aí, a gente vê que o Espírito Santo, ele nos adverte, ele mostra o caminho, ele nos direciona, ele nos ensina. E quando a gente erra, ele ainda quer nos corrigir. E muitas vezes a gente não aceita a correção do Senhor sobre a nossa vida. E aí o que vai acontecer com a gente? Vai acontecer como aconteceu com Saul. A gente vai se perder e vai ter um fim trágico, porque Saul não aceitou a correção do Senhor. Saul, ele ouviu o que Deus falou, ele não fez o que Deus mandou fazer. Depois o Senhor levanta o profeta, adverte a ele que o Senhor não tem agrados em sacrifício, mas ele prefere a obediência. Mas Saul continua desobedecendo, não aceita a correção de Deus. Então, enquanto o Espírito Santo está nos advertindo, nós devemos fazer o quê? Ouvir isso que ele tem falado conosco. Ouvir que ele tem nos direcionado, que ele está nos advertindo para que algo pior não aconteça na nossa vida e a gente precisa se voltar para ele, porque se não fizermos assim, a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai sofrer uma consequência ruim, e foi isso que aconteceu com Saul. Saul não ouviu, Deus falou com ele, e aí Saul quis sacrificar, Deus falou, não sacrifica, não quero esse sacrifício, não vai ser assim, espera. Aí Saul vai lá e faz o quê? Por conta dele, da maneira dele, do jeito que ele achava que deveria ser feito. E aí perdeu a unção de Deus, perdeu o reino, perdeu seu filho, foi para a batalha, ele próprio tirou a sua vida, e seu filho morreu e perdeu tudo, porque ele abriu mão da correção de Deus sobre a sua vida. Então saiba que Deus, ele é o teu Pai. Ele te ensina, mas ele também te corrige. Aceite a correção de Deus, irmãos. Aceite. E tem muita gente que não está aceitando a correção de Deus. Tem muita gente que passa por situações
passam por coisas que acontecem na sua vida e ele sempre busca um culpado, ele sempre busca culpa em outra pessoa, ele nunca olha e vê, será que eu fiz algo que não deveria ter feito e por isso eu estou passando por isso? A gente precisa olhar para essa situação, irmãos. A gente precisa pensar que Deus ele nos ensina, mas ele também nos corrige. Deus ele nos corrige. E como disse, ele nos corrige porque ele nos ama, porque ele só corrige a quem ama. Ele corrige porque ele ama. É por isso que muitas vezes ele nos corrige. Para que nós não venhamos a padecer, para que nós não venhamos a nos perder. Então ele nos corrige. E que a gente possa tomar isso para a nossa vida, entender isso e guardar essa palavra para a nossa vida, amém? Ele também, como pai, né, ele não só ensina, também não só corrige, como ele também cuida e preserva. Com nossos filhos é assim, a gente ensina eles, depois a gente corrige, né, esses dias mesmo eu tive que corrigir o Cauã lá, tive até que me segurar por algo que ele falou, para não ficar mais feio para ele, né? Quando eu fui para cima, vai, pelo amor de Deus, eu falei, então cuidado, né? Cuidado, ele está grande, ele fica assim, pai, estou maior que tu, eu falei, maior não é sinônimo, Davi é um exemplo, né? Era pequeno e Golias era bem grande, né? Mas está amarrado que lá em casa não tem essa rivalidade, né? Mas a gente tem que falar para os filhos, né? Eles acham que cresce que eles são grandão, né? Aí eu falei, rapaz, tamanho não é documento e nunca foi, ô Fabrício? De jeito nenhum, né? O Mirim pode até falar que é, mas a gente não, né? Não é mesmo, né? Mas a gente precisa corrigir, irmãos, porque se a gente não corrigir, o mundo lá fora vai corrigir, o mundo é mau. O mundo é mau. O mundo não corrige como um pai, como uma mãe, não. O mundo é mau. O mundo ele vai fazer o pior e ele vai te levar para a lona. Então, por isso que muitas vezes a gente corrige, a gente fala, porque a gente precisa mostrar o caminho a eles e dizer, ó, vai por aqui, faz isso. E quando fizer errado, precisa ser corrigido sim. Porque hoje tem muito pai que não corrige mais o filho, não. Tem muito pai aí que o filho está dando na cara do pai e o pai está rindo para ele. E se eu fizer alguma coisa, meu filho vai embora. Meu filho, mas e aí? É ele, é a escolha dele, então deixa ele ir, deixa ele fazer. E a mesma coisa é com Deus, quando Deus corrige, fica tristezinho, fica aborrecidozinho. Por que Deus fez isso comigo? Porque, não errou, não fez, Deus está ensinando, se fez, a consequência vai vir. É natural, irmãos, é natural. Mas Ele nos adverte, o Espírito Santo nos adverte, e louvado seja Deus que Ele nos deu esse Espírito para nos advertir, para nos corrigir, porque se nós não tivéssemos isso, a gente ia andar em caminhos errôneos a cada dia, a gente ia errar, não ia ter ninguém para corrigir, a gente ia sofrer o pior. Lembra de Sansão? Sansão, todas as vezes que vinham os inimigos, ele se levantava e ele conseguia acabar com os inimigos. Mas ele foi brincando com as coisas de Deus. Ele não ouviu o ensinamento de Deus e muito menos se deixou corrigir por Deus. E aí, quando ele achou que mais uma vez ele ia conseguir sair daquela situação, ele não conseguiu, porque o Espírito Santo de Deus já não estava mais com ele. E assim é Deus na nossa vida, é o Espírito Santo na nossa vida. Ele vai nos falando, Ele vai nos corrigindo, mas se nós não dermos ouvido a Ele, o que Ele vai fazer? Se retirar, irmãos. É igual o pai falando para o filho, ele ensina. Se ele vê que o filho não está aprendendo e não está aceitando a correção, o que ele faz muitas vezes? Abre mão, deixa de lado. Deixa ele quebrar a cara e fazer o que ele quer fazer. É assim que é. Então a gente precisa ouvir, a gente precisa aceitar essa correção, mas saber que ele ensina, que ele corrige, mas que também ele cuida e ele preserva. Deus, ele cuida da nossa vida e ele preserva a nossa vida. No Salmo 40, no verso 17, diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ele cuida, Ele preserva a nossa vida. Deus, Ele te ama incondicionalmente, irmãos. E Ele continua cuidando, Ele continua preservando. Então a gente precisa entender isso e saber que esse é o Deus que é o nosso Pai, que é o nosso Abba Pai. Então ele traz esse exemplo de cuidado, ele mostra esse exemplo de cuidado, e a gente olha para os personagens bíblicos, a gente vai ver o cuidado de Deus sobre a vida deles. Quando eu olho para a vida de Abraão,
eu vou ver que Deus cuida da vida de Abraão, cuida dele como um filho. Deus vai falar para ele, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão sai, Abraão vai, entendendo que ele era um pai que ensinava ele o caminho, que se ele fizesse algo errado, ele corrigia, mas que ele também cuidava e que também ele preservava. E ele cuida tanto que Abraão, num determinado momento, que tem um problema com seu sobrinho lá, Ló, né? Ele tem esse problema com ele vai ter que ir para um lado e Ló para o outro. O que ele faz? Ele ora, ele sabe para onde ele deve ir, porque ele tem intimidade com Deus, porque ele tem os ensinamentos de Deus, ele entende a correção de Deus, mas ele sabe que Deus cuida e Deus preserva, e aí ele fala para Ló escolher o lugar, porque ele sabia que para onde ele fosse, Deus cuidaria dele e preservaria a vida dele. Então, independente de onde nós estamos, aonde nós vamos, aonde nós precisamos ir, irmãos, a gente precisa saber que Deus é nosso Pai, que Ele cuida e Ele preserva a nossa vida. E aí Abraão, ele deixa Ló escolher. E ele olha para um lugar maravilhoso, um lugar de campinas, e ele vai para aquele lado. E o lado que Abraão ia, olhando pelos olhos carnais, pela visão, era um lado seco, era um lado de deserto, mas quando ele chega naquele lugar, é um lugar maravilhoso, um lugar próspero, um lugar abençoado, e Abraão continua prosperando e sendo abençoado, e tem o seu rebanho, a sua família cuidada, porque Deus cuida e preserva os seus. Então não tenha medo, não tema, porque Deus, Ele cuida, Ele preserva, Ele tem cuidado de nossas vidas, irmãos. Ainda que nós, às vezes, venhamos a passar por algo que nós não desejamos passar, mas saiba que se você é filho de Deus, Ele tem cuidado e Ele tem preservado. E existem certas situações que acontecem na nossa vida, que é para nos fazer crescer, irmãos. É para nos fazer crescer. Quer ver um filho teu crescer? Não dê tudo para ele, não. Seja mais rígido em algumas coisas, você vai ver ele crescer como um homem, como uma mulher, que sabe o que quer e busca o que quer e conquista o que quer. Agora, quando você dá tudo, ele acha que todo mundo vai dar tudo para ele. E aí, sabe o que ele vai ter? Nada. Frustração na vida dele. Vai ser um frustrado. Porque tem muito pai e muita mãe que dá tudo para o filho, faz tudo que o filho quer. Mas aí, quando ele cresce, ele vai ser um frustrado, porque o dia que ele não tiver o pai e a mãe para dar, ele acha que o mundo vai ter que dar, que o patrão vai ter que dar, que o amigo vai ter que dar, que a esposa vai ter que dar, que o marido vai ter que dar, e não vai ter, e aí ele vai ser um frustrado. Eu vejo um palestrante falar, o Wendel Carvalho, e ele fala, mesmo que você tenha condição, seja o mais rico que for, não dê tudo que teu filho precisa, e é uma verdade, irmãos. É uma verdade. E por isso Deus não dá tudo o que nós queremos. Deus não dá. Deus não dá tudo o que nós queremos. Deus dá, aliás, aquilo que nós precisamos. Então, a gente não deve dar tudo que os nossos filhos querem, mas aquilo que eles precisam. E tem coisas que eles vão ter que aprender a buscar pelas suas próprias forças, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria disposição. E é isso que Deus ele faz com a gente. Às vezes a gente fica frustrado porque a gente acha, porque Deus cuida e preserva, que Ele tem que dar tudo que nós queremos. Não, Ele vai dar tudo que nós precisamos. Isso é cuidar e preservar. Isso é cuidar e preservar. Eu falo com meus filhos, eu não sei, eu posso deixar muita coisa para eles, material, físico, financeiro, mas também pode ser que eu não deixe nada disso. Mas uma coisa eu quero deixar, que o dia que eu partir, independente se eles vão ter bem financeiro ou não, que eles saibam se virar e construir a vida deles da melhor forma possível, que eles saibam caminhar, independente de ter ou não ter, eles saberem que eles podem todas as coisas naquele que fortalece a eles, que é o nosso Deus acima de tudo e todas as coisas, e ir atrás e conquistar aquilo que eles querem conquistar na vida. Isso para mim é o principal, irmãos. Trabalho, tento ter as coisas para deixar para eles, não, porque tem muito pai que trabalha para deixar para o filho. Aí morre, o filho vai, gasta tudo, vive uma vida dissoluta. Tem que ter para você viver a tua vida agora, e o que sobrar vai ficar para eles. É assim que tem que ser, irmãos. Eles sabem disso. Eu tento ter, tenho, é nosso, mas eu vou viver a minha vida enquanto eu puder viver. Depois o que tiver, vai ficar, vai, mas se não tiver, eu quero que eles aprendam a correr atrás e conquistar o deles, irmãos. Eu falo porque foi assim comigo. E eu louvo a Deus e eu falo lá em casa e falo com a minha esposa, eu agradeço a Deus todos os dias.
eu não ter tudo que eu quis ter, mas eu ter o que foi preciso e eu correr atrás daquilo que eu quero ter. Eu poder correr atrás. Até de pedir meu pai, precisa pagar o meu colégio. Meu pai era empresário e ele falava, não dá para estudar, para tu pagar, sai e vai para um colégio público. Na hora isso me doeu, minha mãe ficou com raiva, minha mãe queria ligar, botar na mão do juiz, brigar. Falei, não, pode deixar. Eu fui estudar, eu fui trabalhar e eu paguei a minha escola, eu paguei minha faculdade, eu me formei. Eu corri atrás. Agora, se a gente fica, meu pai não me deu, minha mãe não me deu, ninguém fez, a gente vai ser um frustrado e vai ficar reclamando o resto da vida. Olhe pelo lado positivo, não me deu, e hoje eu sou um homem que posso ir atrás e conquistar aquilo que eu quiser. E é isso que Deus faz na nossa vida. Quando a gente fala, mas Deus não me deu, vai lá e busca, porque Deus já te deu sabedoria, Deus te deu saúde, Deus te deu capacitação, Deus cuida e preserva a tua vida, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É assim que é a vida. E hoje a gente tem criado uma geração de mimizentos. Se não é o celular X, eu não quero. Se não é, então não tenha, não tenha. Eu lembro que na época que eu era novo, começou a sair o tênis Nike, ficava doido para ter um. Minha mãe falava, não dá para te dar um tênis Nike, filho, é muito caro. Hoje a gente consegue comprar e faz e dá, mas na época era caro. Tinha certas roupas aí que eram caras, né? E aí eu ganhava o genérico, que era parecido. Eu ganhava o Topper, quem lembra do Topper? Tinha um Nike cinza que eu achava aquilo a coisa mais bonita. Eu não pude, mas eu ganhei um Topper. E eu me frustrei com isso? Não. Eu fui correr atrás e hoje, quando eu quero, eu vou lá e posso comprar. Porque eu não me frustrei com o que eu não tive, mas eu aprendi que eu posso ir, eu posso conquistar, irmãos. E é assim que Deus ele faz na nossa vida. É assim que Deus faz. Ele cuida, Ele preserva. Para quê? Para que a gente possa ir conquistar aquilo que a gente tem a conquistar, aquilo que a gente tem a receber, irmãos. Então não seja frustrado, não fique frustrado. Não se aborreça, se hoje, assim como eu, você não tem mais o teu pai aqui, mas você tem o teu pai celestial que cuida e preserva da tua vida. Ele cuida e preserva, Ele nunca te deixa só. Ele nunca te deixa só. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Abba, irmãos, e Deus é maravilhoso, e Ele tem deixado e dado todas as coisas para cuidar e preservar. Vamos ler lá Mateus, no capítulo 6, o verso 25, o que nos fala? Diz assim, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardaram alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem. Volta lá, por favor, eu li algo errado ali. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Às vezes a gente está precisando confiar e crer que Deus ele cuida e ele preserva, mas a gente precisa se levantar e ter atitudes, irmãos. Porque os pássaros, eles não plantam e eles têm alimento, mas eles precisam voar até aquele lugar para se alimentar. Deus, ele já nos deu tudo o que nós precisamos, está tudo aqui dentro de nós, só precisamos colocar isso para fora e em direção àquilo que nós queremos conquistar. Porque Deus cuida e Ele preserva, mas esse cuidar e preservar não quer dizer que Deus vai pegar e vai colocar tudo nas suas mãos. Deus, Ele colocou lá, sim, o alimento, mas os pássaros precisam ir lá buscar. Os pássaros precisam ir lá buscar. E a gente precisa se levantar e saber que Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, e que nós possamos
ir atrás, e nós podemos correr atrás, e nós podemos alcançar tudo aquilo que nós quisermos, porque Jesus, Deus, Ele nos deu isso, Ele nos colocou isso, Ele nos dá essa força de irmos e conquistarmos aquilo que nós quisermos, porque Ele já colocou tudo aí no mundo à nossa disposição, irmãos, à nossa disposição. E através disso Ele tem cuidado e tem preservado. E fora em outras situações, que às vezes tem pessoas que estão passando uma situação difícil, uma situação ruim, e Deus vai e levanta pessoas para ir lá e para ajudar essa pessoa, para cuidar dessa pessoa. Deus, Ele faz isso, Ele está sempre vendo, Ele está sempre sabendo o que está se passando, Ele está sempre no controle e na direção. É igual o pai que se preocupa com o filho, né? Casou e foi embora. Ele está sempre assim, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, como é que está aí? Como é que as coisas estão acontecendo? Deus, Ele está sempre olhando, Ele está sempre vendo, Ele está sempre querendo que nós possamos crer e confiar nesse cuidado que Ele tem sobre a nossa vida. A gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa clamar e a gente precisa ir em direção àquilo que a gente quer, porque Deus já nos deu isso, irmãos. Deus já nos deu, basta a gente crer, basta a gente confiar. Basta a gente confiar. E Deus também, como nosso Pai, Ele não só ensina, Ele não só corrige, Ele não só cuida e preserva, mas Ele nos ama, e nos ama com um amor incondicional, o amor ágape, o amor sacrificial. Então é igual o amor de pai, Ele ama o filho, mas Deus nos ama com amor incondicional, sacrificial, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque através dessa entrega do seu Filho unigênito, nós agora passamos a sermos filhos de Deus também. Você é um filho de Deus. Você é filho de Deus, você está entendendo isso? Você é filho de Deus e isso não tem nada que compre, que pague. Ninguém consegue pagar para alguém ser pai, eu vou pagar para aquele ser meu pai. Não, Ele se deu e Ele quis nos adotar, e Ele nos adotou, e agora nós somos filhos dEle, nós não pagamos nada, nós não oferecemos nada para que nós fôssemos filhos dEle, mas por amor e amor incondicional, nós passamos a sermos filhos dEle através de Cristo Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, irmãos, quando a gente entende isso. Né? Eu falava há pouco tempo a respeito de pessoas que são adotadas, né? Tem filhos adotados que quando descobre que é adotado fica aborrecido, fica chateado, fica até com raiva do pai e da mãe que adotou. Eu acho que tinha que ser o contrário. Se eu tivesse uma família que tivesse me adotado, eu ia amar ela o máximo que eu pudesse amar. Eu ia amar ela demais, porque eu ia falar, ela não precisava ter me adotado e me adotou porque ela me ama. E assim é Deus sobre a nossa vida. Ele não precisava ter mandado Cristo Jesus para nós podermos nos aproximar dEle novamente, nos tornarmos filhos dEle, mas porque Ele nos ama e com esse amor incondicional, Ele nos deu o seu melhor, que foi seu Filho Cristo Jesus. Esse é o nosso Pai. Gálatas 4, no capítulo 4, verso 4 ao 16, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, todas as vezes que você for falar com teu Pai Celestial, fala, Abba, Pai, eis-me aqui, meu Pai, diga-me, ensina-me, corrige-me, guarda a minha vida, preserva ela e continua me amando e me direcionando, Senhor, onde eu devo ir. Ou melhor, me ensina a continuar te amando, porque Ele vai te amar independente do que você faça, porque o amor de Deus não é imutável, Ele não muda, Ele continua nos amando. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, Ele nos ama com amor incondicional. Incondicional. Ninguém dá o seu filho por amor a outra pessoa, ninguém, só o nosso Pai Celestial faz isso. Dá a Ele para que nós possamos vir para Ele e nos tornarmos filhos dEle também, porque Ele nos ama e o desejo dEle é que nós não venhamos a nos perder. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí, para finalizar, né, Ele também jamais nos abandona, jamais nos abandona.
Então, primeiro ele nos ensina, depois ele nos corrige, depois ele cuida e preserva, depois ele nos ama com amor incondicional e sacrificial, e depois ele jamais nos abandona. O nosso Abba Pai jamais nos abandona. Mateus, no capítulo 28, o 20, parte B, diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Às vezes o pai terreno, ele pode te abandonar. O pai pode ir embora. Eu vivi um bom tempo sem ter contato com meu pai. Quando meu pai aparecia, eu saía correndo. Eu tinha pavor do meu pai, felizmente. Irmãos. Era tanta coisa que eu vi, falava, e a gente pequeno, minha mãe se separou do meu pai, era pequeno, e a gente tinha aquela coisa com ele, né? E quando ele aparecia, a gente ficava meio traumatizado e corria. Mas depois que eu fui crescendo, acho que eu já falei isso, aí eu fui trabalhar com ele, comecei a trabalhar, né, a ter mais intimidade com ele de perto, e todo final de semana, até ele morrer, eu almoçava na casa dele. Ele fazia questão, e ele gostava de cozinhar e sabia fazer umas comidas bacanas. Então ia para lá, ele fazia, a gente conversava, a gente se tornou amigo, irmãos. Graças a Deus, me tornei amigo dele, e a gente era amigo. Mas o pai, ele pode abandonar. O pai, ele pode ir embora. O pai terreno, o pai físico, ele pode te abandonar, mas o pai celestial jamais te abandona, irmãos. Jamais te abandona. Em momento algum Deus me abandonou, em momento algum Deus te abandona. E a gente tem que louvar e adorar a Deus e agradecer. O homem é falho, o coração do homem é falho, erra. Às vezes porque não acontece coisas que ele queria que acontecesse, ou que fosse da forma que ele queria que fosse, ele vai falhar, ele vai errar. Às vezes eu falho como pai. Procuro estar presente na vida dos meus filhos, mas às vezes falho. Às vezes posso até agir de uma maneira que eu não deveria ter agido, porque a gente erra. Não é porque a gente é pastor, não é presbítero, não é um cristão que a gente é 100% correto. Tem hora que a gente falha com nossos filhos. Tem hora que eles precisam e parece que a gente, naquela área, a gente abandona eles. Mas o nosso Pai Celestial jamais nos abandona. Em nenhum momento, irmãos. Em nenhum momento que você estiver passando por algo, você estiver triste, você estiver sofrendo, ou você estiver alegre, estiver muito bem, o teu Pai, Ele está contigo. O teu Pai Celestial, ele continua contigo, porque diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta é a promessa, irmãos, de Cristo para nós. Essa é a promessa que Ele deixou para nós, que Ele é o nosso Pai, está vivo e está sempre conosco, tem estado conosco na pessoa do Espírito Santo. Será que você tem tido intimidade com teu Pai? Será que você tem tido relacionamento com esse teu Pai? Será que você tem buscado relacionamento com esse Pai? Deus é uma pessoa, irmãos. Ele se move, ele se relaciona, Ele está de olho, Ele ouve, você pode se relacionar com Ele. Tem muita gente hoje que não mais se relaciona com Deus. Tem muita gente que não mais se relaciona com Deus, não sente esse amor, não sente essa presença, e a gente precisa resgatar isso na nossa vida, estar atento a ouvir a voz do Espírito, que foi enviado pelo nosso Pai para nos direcionar, para nos mostrar o caminho. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele está conosco a todo dia, a todo momento, a toda hora. E por isso é motivo de nós adorarmos e louvarmos a Ele. João, no capítulo 14, o verso 16, vai dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes nossos filhos ou nós podemos ir em qualquer lugar e o nosso pai não vai ver, e nós não vamos ver os nossos filhos, mas o nosso Pai Celestial, Ele sabe cada passo que nós damos, Ele sabe aonde nós vamos. Ministério de Louvor, podemos? Ele sabe aonde nós vamos. Se coloque de pé.